Irmãos, hoje nós estamos encerrando o estudo do livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Fizemos aqui um apanhado, durante algumas semanas e encerraremos hoje esse estudo. Minha expectativa é que, ao encerrarmos hoje esse estudo, você saia daqui tendo aprendido algo a mais sobre o Evangelho de Marcos do que você sabia ou do que você entendia quando nós aqui começamos. Tá? Esse é o intuito, fazer com que a gente consiga pegar um texto que em algum momento nós já estamos familiarizados, nós já lemos, mas a gente consiga ampliar o leque de conhecimento, de opções. Então essa foi a nossa expectativa. Uma breve recapitulação, para que todos fiquem situados aqui no que vamos fazer. Tá? Não tenho aberto aqui para compartilhamentos, mas vou abrir rapidamente aqui, não para que você pergunte, mas para que você responda aqui, só para eu testar também e ver se houve alguma memorização, algum aprendizado aqui do que nós falamos. Dissemos aqui, irmãos, que cada um dos evangelhos tem uma cara, uma característica, que embora eles apresentem relatos semelhantes, com narrativas parecidas, eles são escritos para públicos diferentes, com objetivos diferentes. Assim sendo, o Evangelho de Marcos, ele é escrito para com foco em qual povo? Pode falar alto. Põe para fora. Os romanos, é isso? Isso, muito bem. E ele apresenta Jesus como o quê? Como servo. Legal. O autor é João Marcos, não foi um dos 12, falamos muito sobre isso. Um personagem de grande destaque ali no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo ali no capítulo 13, quando na primeira viagem missionária, a igreja envia Paulo e Barnabé, ele vai com eles, mas ele abandona a missão, ele volta e causa ali uma tensão, no relacionamento entre Paulo e Barnabé. Falei que ele era filho de Maria, uma mulher influente, participativa na igreja de Jerusalém. E falei que ele foi, embora não tenha sido um dos 12, ele foi discipulado por um dos 12. Quem foi esse que discipulou João Marcos? Pedro. Tá muito fácil, essas perguntas. Aí nós entramos no prólogo do livro, na introdução ali, fizemos um estudo focado ali em Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13. Falamos ali sobre João Batista como precursor, falamos sobre o batismo de Jesus, a tentação, até que na aula passada nós fizemos o maior apanhado do livro de Marcos até aqui. Olhamos Marcos capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 29, com a confissão de Pedro. E nós destacamos aqui semana passada que nesse pequeno pedaço do livro, nós temos 18 narrativas de milagres de Jesus, que não são apenas 18 milagres, eram 18 narrativas. Tinham narrativas ali que eram milagres coletivos. Falamos das 4 parábolas do reino, que estão contidas em tudo isso, ou seja, é a parte do Evangelho em que Marcos apresenta Jesus, o servo, em movimento, curando, realizando milagres. Lembrando que para Marcos, Jesus, ele é o servo, então o servo ele não tem muita teoria, ele é focado no serviço. Então Marcos usa muito a expressão imediatamente, porque ele faz essa narrativa de um servo em movimento. E saindo dali, imediatamente ele foi para tal lugar. Imediatamente ele foi para outro lugar. 4 parábolas apenas, que são parábolas do reino. Tudo isso para culminar na grande confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
diante daquela pergunta de Jesus: quem né, as pessoas dizem que eu sou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro faz aquela confissão que todos esses 18 milagres, essas 4 parábolas, já haviam apontado para isso: Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, encerrando assim o Evangelho de Marcos, que vai ser o Evangelho que nós passaremos menos tempo, porque nós estamos encerrando hoje as celebrações de quintas-feiras do ano, e eu não queria deixar algo para que a gente voltasse só no ano que vem. Então o Evangelho de Marcos foi o Evangelho que a gente gastou menos tempo. Então hoje a gente encerra aqui o estudo em Marcos, olhando para a segunda parte do Evangelho, que vai de Marcos capítulo 8, versículo 31, até o capítulo final do livro. E nesse estudo de hoje, nós destacaremos 3 partes, tá? Que nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção. A primeira é que nós vamos chamar de a virada de Marcos. Eu vou explicar daqui a pouco. É quando a gente sai da confissão de Pedro, de quem é Jesus, para que tipo de Cristo ele é. Eu vou explicar daqui a pouco. Depois a gente vai olhar para o texto da transfiguração. Não dá para fechar o Evangelho de Marcos sem olharmos para esse riquíssimo texto, né? Com grandes ensinamentos teológicos, que é a transfiguração. E no terceiro momento do nosso estudo, a gente vai ver ali os momentos finais do ministério terreno de Jesus e a ressurreição. Então, sem perda de tempo, vamos olhar para aquilo que eu vou chamar de a virada de Marcos, que é quando a gente sai, né? E por favor, tenham a memória fresca do que nós aprendemos semana passada. Lembrem que nós encerramos aqui o nosso estudo repetindo a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Terminamos o estudo semana passada declarando isso. Agora a gente sai dessa confissão de quem é Jesus, para que tipo de Cristo Jesus é, tá? Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é título. Ele é o Messias, o Cristo. Então, por isso, a gente vai se perguntar agora: que tipo de Cristo Marcos está apresentando aqui Jesus? Que tipo de Cristo Jesus é? E por que, irmãos, a gente vai olhar para isso agora e vai se fazer essa pergunta? Por quê? Aí que começa a fazer sentido tudo que nós já estudamos. Se você está aqui do início, isso vai ter sentido para você. Você lembra que nós falamos sobre 4 impérios que dominaram o mundo no período intertestamentário, que são aquele período que nós chamamos de 400 anos entre a última, ministério profético do Antigo Testamento até a vinda de Jesus Cristo sendo profetizada pelo precursor, que é João Batista. Então esse período é um período que nós chamamos de período intertestamentário, e nós falamos aqui em uma das aulas que esse período ele foi dominado por 4 impérios, né? O Império Persa, que foi aquele que depois o Império Babilônico, depois o Império falamos um pouquinho sobre o Império Babilônico, que aí são 4, mas sobre 3 grandes impérios ali no período dos 400 anos. O Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então, percebam, irmãos, que o povo judeu, o povo de Israel, ele vem há séculos sendo dominado por outros reinos. Isso está sendo comum. Pare para pensar. Desde lá de 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o reino de Judá cativo para a Babilônia, ali eles passam pelo Império Caldeu, pelo Império Persa, ainda que
que Ciro, que era o rei persa, tenha permitido que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a vida, eles reconstroem. Em algum momento eles ganham alguma autonomia, mas não era uma autonomia plena, e eles são dominados ali pelo Império Persa, e depois pelo Império Grego, e morre Alexandre o Grande, e vem aqueles 4 generais, e tem grande influência desses impérios sobre o povo judeu, e vem o Império Romano, eles estão debaixo do Império Romano. Então, quando a gente tem que se perguntar que tipo de Cristo Marcos está apresentando, é porque havia, irmãos, em todo o contexto, uma expectativa de um Cristo. Existia um Messias que ele era idealizado. Então, os judeus, entendam isso, eles não apenas esperavam um Messias, eles esperavam um Messias num perfil desenhado e padronizado por eles. E aí que entra o entendimento disso. Que Messias é esse? Um Messias guerreiro. Um Messias que ele viesse para colocar de novo Israel no domínio do mundo. Que viesse um Messias, que ele fosse ser o rei. A gente ainda vai entrar em Mateus, mas não o rei que Mateus apresenta. Ele viesse para ser um rei que naquele contexto ali que Marcos está sendo escrito, que derrubasse o imperador romano, que tomasse o governo que estava nas mãos de Roma para suas mãos, e que dissesse: olha, acabou a bagunça, agora quem manda aqui somos nós. Então, por mais que Cristo fosse profetizado no Antigo Testamento, por mais que as Escrituras profetizassem sobre o Messias, os profetas profetizassem sobre o Messias, tinha uma concepção desse Messias. Esse Messias, para a maioria daqueles que esperavam, tinha que vestir uma roupa, tinha que estar dentro de um padrão. E esse padrão, irmãos, era um padrão de um rei, de um guerreiro, de alguém que fosse derramar sangue, de alguém que fosse pegar a espada e falar: olha, nós vamos atacar Roma agora e vamos tirar o governador de lá, porque nós vamos reinar. E aí isso, irmãos, era sustentado, pelo menos, não são só esses, tá? Mas pelo menos por 3 textos do Antigo Testamento, onde os judeus não liam ou não faziam questão de ler lá Isaías, que profetizava um Messias na figura de um servo sofredor. Isso eles não queriam, não é nem que não tinha revelação, mas eles exclusivamente preferiam olhar para esses 3 textos aqui: 2 Samuel capítulo 7, Salmo capítulo 2 e Salmo 89. Por quê? Porque olhando para esses textos, pelo menos esses 3, eles conseguiam alimentar o Messias que eles queriam. O Messias que eles esperavam se encaixavam com as profecias messiânicas desses textos. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, 2 Samuel capítulo 7, ele desenha um Messias com a cara de Davi. Ele não apenas desenha um Messias como rei, mas como um rei tal como foi Davi. Então, a primeira coisa que os judeus esperavam: olha, o Messias vai ser o novo Davi. O Messias, aí está lá em 2 Samuel 7, 12, 13, onde eles pegavam como palavra messiânica
como promessa e criavam expectativa disso: estabelecerei o seu reino, e o seu reino e o seu trono será firme para sempre. Então eles olhavam para isso e eles esperavam um Messias que viesse na roupagem de Davi. Só que preste uma atenção aqui, irmãos. Marcos está desenhando um Jesus que não tem nada a ver com Davi. E aí que eu digo que aqui a gente está na virada de Marcos agora. Porque Marcos, pega comigo, constrói toda a identidade do Messias, o Messias que é o servo que está em movimento e que ele cura a mulher com fluxo de sangue, e Jairo está aguardando ele está indo para a casa de Jairo, e ele toca no leproso, e ele ressuscita a filha de Jairo, e ele cura cego, e ele cura o paralítico que é levado até ele pelos amigos e descido no telhado. Então esse Jesus está curando, ele é o Messias, e aí Pedro vem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora Marcos faz uma virada absurda no seu evangelho, para poder dizer que esse servo, ele não é apenas servo, mas ele é um servo sofredor, tal como a profecia de Isaías, e o povo está esperando um Messias como Davi. Aí, irmãos, aí é um contraste absurdo. Aí o evangelho de Marcos, ele entra em choque, porque é o choque que ele estava causando em todos da sua época, porque havia uma esperança em um Jesus que tivesse a capa de Davi, e Marcos está dizendo: o Jesus de Nazaré não tem a capa de Davi. Está dando para entender, irmãos? De verdade? Levei fé não, mas tudo bem. E aí, irmãos, por que era absurdo o contraste? Como que começa o reinado de Davi, irmãos? Davi aparece fazendo o quê? Davi aparece matando um gigante. Ainda que ali ele não ocupasse o trono, Davi começa um reinado matando um gigante. Como Jesus começa seu reinado, irmãos? Com um homem comendo gafanhoto, andando no deserto e mandando as pessoas se arrependerem. É igual? O início é igual? Então o povo está esperando alguém que vai matar gigantes. O povo está esperando um rei, porque era isso que eles liam na sinagoga, segundo Samuel capítulo 7, versículo 12. Era nisso que eles colocavam a esperança deles. Eles estavam esperando um Jesus que viesse na roupagem de Davi, como um rei, como um guerreiro. E Davi começa o seu reinado, vamos dizer assim, ainda que não fosse no trono, matando um gigante. Jesus começa um reinado com um cara lá no deserto, com uma roupa esquisita, com uma comida e com um paladar esquisito, pregando que as pessoas tenham que se arrepender para que o caminho do Messias fosse preparado. Já tem um contraste aqui. Qual era a arma de Davi, irmãos? Já que a gente está agora olhando para esse contraste entre uma expectativa que se tinha em Davi e o Messias que vem. Qual era a arma de Davi? A espada. Qual é a arma de Jesus em Marcos, irmãos? O serviço. O serviço. O versículo central de Marcos está lá em Marcos 10, 45, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. O Jesus de Marcos, ao contrário do Davi que eles esperavam, esse Jesus não mata, porque eles queriam um rei que matasse. Às vezes a gente, só abrindo parênteses, já fechando, às vezes a gente quer um Jesus que mata, né? Às vezes a gente quer um Jesus que mata, até hoje. E eles queriam um Jesus que matasse. Só que o Jesus que matava não era o Jesus que Marcos está apresentando. Aí dá um choque, irmãos. Olha, esse Jesus aqui que Marcos está desenhando, ele não mata igual Davi matava, ele cura. Ele não conquista territórios. Porque o que Davi fazia?
Davi conquistava territórios. O que o Jesus que Marcos está desenhando conquista? Ele conquista corações. E para completar, esse Jesus aqui, ele não derrama o sangue do outro, ele derrama o seu próprio sangue. Mas vamos continuar esse contraste entre Davi, lembrando que eles esperavam um rei tal como Davi, e o Jesus que Marcos está desenhando. Quem Davi combatia, irmãos? Davi combatia povos, exércitos, pessoas. O reinado de Davi era político, era geográfico. Quem Jesus combate, irmãos? Jesus combate inimigos espirituais. Ele expulsa demônio, ele vence a doença, ele vence a natureza, ele vence a morte, ele combate o pecado, ele combate a cegueira espiritual. E o principal inimigo desse Jesus não é Roma. O principal inimigo desse Jesus é o coração endurecido. Vocês estão entendendo o choque que está sendo apresentado para esse povo? Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, mas a gente fala, nossa, como é que esse povo rejeitou o Messias? Para você que está aqui 2000 anos depois, com um monte de revelação, lendo tudo, juntando as peças do quebra-cabeça, é muito fácil. É muito fácil julgar e dizer como é que esse povo recusou o Messias. Não estou nem dizendo que nós também não poderíamos crer, não estou apostatando, de uma possível fé, não. Mas eu tô tentando, irmãos, trazer a gente para um contexto onde esse povo esperava uma coisa e a gente tem que pelo menos tentar enxergar o que vem. O que era glória para Davi? O que era glória para Davi, irmãos? Glória para Davi era conquistar um outro reino, cortar a cabeça do rei, trazer a cabeça pendurada e falar para que o povo aclamasse o seu nome. Nós vencemos. Isso era glória para Davi. O que é glória para Jesus, irmãos? É a morte. De onde Davi reinava? Davi reinava do trono. Davi reinava de Jerusalém. De onde Jesus reina? Jesus reina de uma casa em Cafarnaum. Jesus reina naquele barco que os discípulos estão lá passando aperto no meio da tempestade. Jesus reina naquela montanha que os discípulos estão lá na tempestade, ele está olhando. Jesus reina na cruz. Jesus reina servindo. Ou seja, irmãos, Jesus que Marcos desenha não tem nada a ver com Davi que eles esperavam. Então o livro de Marcos agora, quando a gente sai da confissão de Pedro e a gente entra aqui, ele entra num choque geral, irmãos. E assim acontece também, só para a gente avançar um pouco mais no tempo, eu gastei mais tempo no texto de 2 Samuel, mas assim acontece também no texto de Salmo 2, que é um salmo, sim, um salmo messiânico, mas cheio de linguagem bélica. Mas, embora tenha linguagem bélica, ele não devia ser lido de forma literal. E os judeus o liam de forma literal. E por que o salmo não podia ser lido de forma literal? Porque o salmo, irmãos, ele apresenta uma linguagem poética. Quando o salmista aqui vai dizendo vara de ferro, quebrar as nações, ele está falando isso, irmãos, para expressar uma autoridade divina. Isso não poderia ser lido de forma literal, mas os judeus estavam lendo de forma literal. Então, eu te darei as nações por herança, com vara de ferro. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que Roma está matando, se a profecia em Salmo dizia que ele viria com vara de ferro? Então Marcos começa a chocar aqui, nessa virada que nós estamos chamando aqui. A mesma coisa acontece no Salmo 89,
que fala de um reino que parecia que duraria para sempre, inabalável, e não é nada disso que eles encontram. Isso, inclusive, serviu para que fosse alimentado um grupo de judeus chamado Zelote. Quem já ouviu essa expressão aqui, Zelote? O que era o Zelote? O Zelote era um grupo judeu radical, extremo radical. Extremo radical. Eles não aceitavam de jeito nenhum o Império Romano, diziam que eles só tinham um rei, que era Deus, e eles iam até as últimas consequências contra o Império Romano, ao ponto de, se precisar, eles matavam romanos, eles matavam judeus que se aliançavam aos romanos, e eles pregavam que Deus só iria intervir para Israel quando todos decidissem pegar a arma, cada um pegar uma arma e lutar contra o Império Romano. Então os zelotes eram um grupo de judeus extremo radical, que queriam uma guerra declarada contra o Império Romano, porque entendiam que só assim Deus agiria, o Messias seria levantado e ocuparia o trono. Então as interpretações desses textos, elas contribuem para que esse grupo de judeus existisse. E é aqui, irmãos, então, que o Evangelho de Marcos se torna chocante. Chocante. Porque Jesus, irmãos, repito, o Jesus que Marcos está desenhando, ele anda na poeira. Ele suja os pés na poeira das ruas da Galileia. O Jesus que Marcos está desenhando, ele toca leprosos. O Jesus que Marcos está desenhando, ele abraça crianças. Ele serve as pessoas. E ele anuncia um reino que cresce como semente e não com a espada. O Jesus que Marcos está desenhando, ele não derrota Roma, ele derrota demônios. O Jesus que Marcos está desenhando, ele não expulsa soldados, ele expulsa enfermidades. Ele não ergue bandeira, ele não toma a cidade, ele não conquista a cidade, ele toma os pecadores pelas mãos. E ele não governa conquistando territórios, ele governa conquistando os corações. Aqui, irmãos, Marcos coloca agora todo mundo em choque. E aí tem três comportamentos no Evangelho de Marcos, que vai se desdobrar depois disso, que mostram que os discípulos, até mesmo os discípulos, não haviam entendido que Cristo era esse que Marcos, por exemplo, estava ali desenhando. Então Marcos está dizendo que até mesmo aqueles que estavam com ele, ainda não haviam entendido que tipo de Cristo ele era. Eles poderiam até confessar junto com Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eles não sabiam que tipo de Cristo ele era. E aí tem três textos extraordinários aqui para a gente perceber isso. O primeiro é o que Pedro rejeita a cruz. Aí a gente agora não entende nada. Vamos ao texto? Marcos 8, 31 a 33. Então Jesus começou a ensinar-lhes, olha a virada aqui que eu digo, quando eu digo a virada de Marcos. Saímos da confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o texto. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Olha a virada acontecendo. Fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele dizia claramente. Agora olha o texto. Mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Esse chamar à parte aqui, irmãos, é chamar com veemência.
Pedro quis dar uma dura em Jesus. Então aquele que confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não tinha entendido ainda que tipo de Cristo ele era. Aí quando Jesus diz que era necessário que ele morresse, fosse rejeitado e depois ressuscitasse, Pedro está vendo Jesus falar aquilo e começa a dar uma inquietação nele. Porque ele também não entendia que tipo de Cristo ele era. Aí ele vai lá e ele repreende, ele chama Jesus à parte. Ele repreende Jesus, Jesus porém volta para ele e diz: arreda Satanás, você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aí agora, irmãos, a gente tem que lidar com a maior heresia que Pedro tentou implantar. O cara que a gente encerrou a aula na quinta-feira passada, usando a expressão dele, agora ele tenta jogar uma heresia no ar. Qual é a heresia, irmãos? Qual é a heresia? Valendo um prêmio. Qual é a heresia? A heresia do Cristo sem cruz. Pedro quer um Cristo sem cruz. E Cristo sem cruz é heresia. É heresia. Aí agora, aquele que dizia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele quer um Cristo sem cruz. Ele, ao ponto, irmãos, de usar autoridade sobre Jesus. Esse chamar aqui, exortar, repreender Jesus, isso é feito com veemência, irmãos. Isso é feito com autoridade. É o discípulo repreendendo o mestre. E por que isso, irmãos? Porque a concepção que eu acabei de falar, que estava na cabeça dos judeus, estava também na cabeça de Pedro. Pedro também era alguém que esperava Jesus no escopo de Davi. Então ele está ali caminhando com Jesus, ele vê Jesus realizar milagres, mas os milagres não desconstroem o Messias que ele tem em concepção. Ele vê Jesus fazer muitas coisas, mas isso não desconstrói. Mas quando Jesus fala que era necessário que ele fosse rejeitado, que ele fosse para a cruz e que ele morresse, aí Pedro entra em crise, ao ponto de Jesus ter que dizer para ele, arreda Satanás. E aqui Jesus não está chamando Pedro de Satanás, tá? Aqui, esse texto aqui, teologicamente falando agora, ele dialoga lá com o texto da tentação. O que o diabo quis fazer lá no texto da tentação, irmãos? Fazer com que Jesus tivesse glória sem cruz, não é isso a tentação? Onde que vem a tentação? Logo após o batismo, antes de Jesus iniciar o seu ministério. E o que o diabo propõe para Jesus? Que Jesus tivesse glória sem cruz. E o que Pedro está propondo aqui para Jesus? Que Jesus tivesse glória sem cruz. Então Jesus, ele enxerga aqui em Pedro a mesma tentação que ele já havia sido provado e vencido lá no deserto. Então ele diz para Pedro, mas falando para Satanás que estava influenciando ele, arreda Satanás. Então ele não está chamando Pedro de Satanás, ele está identificando uma influência satânica agindo na mente de Pedro. E aí ele vai e completa, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que são essas coisas dos homens, irmãos? É o Messias guerreiro, que viesse para conquistar o trono. Essas são as coisas dos homens. Está dando para entender, irmãos? Aí irmãos, a gente aprende aqui que é possível crer em Jesus sem compreender quem Ele é. É possível crer em Jesus sem compreender quem Ele é. Pedro faz uma confissão de que Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas ele não compreende que Cristo é esse, porque ele quer um evangelho sem cruz. Existe um discipulado, irmãos, que tenta seguir Jesus sem a cruz.
Existe um discipulado até hoje que quer um Jesus sem cruz. Só que a vida cristã, irmãos, ela não é uma vida feita só de deslumbres. A vida cristã não é uma vida feita só de vitórias, irmãos. Ela é uma vida feita de entregas. E quem, irmãos, evita a cruz, perde a força da ressurreição. Então existe ainda um discipulado que tenta seguir Jesus sem cruz. Há uma tentação, parece que há uma tentação em nós, seres humanos, que já tomava conta de Pedro, de alguns naquela época, que faz com que nós desejemos um Cristo útil para nós, mas sem cruz. E quando a gente deseja um Cristo sem cruz, a gente está alinhando a nossa mente com a mente de Satanás. Viver a vida cristã e desejar um Cristo sem cruz significa alinhar a nossa mente com a mente de Satanás, porque essa foi a proposta dele lá no deserto, enquanto Jesus estava sendo tentado, e essa foi a proposta dele agora através de Pedro. O segundo texto, que mostra que nem os discípulos haviam entendido isso, está lá em Marcos 9, de 33 a 35, quando nós vamos vendo uma disputa sobre quem é o maior. Vamos ao texto. Eles chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus lhes perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram em silêncio, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Vamos tentar também, em rápido tempo aqui, desdobrar esse texto aqui, que também é riquíssimo. Jesus está nesse contexto falando de sacrifício. É necessário, Jesus estava ensinando que era necessário que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos fariseus, pelas autoridades, que fosse morto, ressuscitasse. Jesus fala de sacrifício e os seus discípulos estão discutindo status. Jesus está falando sobre sofrimento e eles estão perguntando para ver quem é que consegue ir mais alto. É por isso que quando Jesus pergunta propositalmente, aqui, o que é mesmo que vocês estavam falando no caminho, eles ficam em silêncio. Por que em silêncio, irmãos? Porque ficam com vergonha. Ficam com vergonha. Então essa narrativa aqui, e aí repito, né, o quanto que esse estudo ajuda a gente a fazer a leitura do texto, né? Espero que vocês estejam percebendo isso. Senão a gente só poderia ler, eles chegaram em Cafarnaum, quando estavam em casa, Jesus lhe perguntou o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles ficaram em silêncio. Por que ficaram em silêncio? Porque estavam com vergonha. Estavam com vergonha. Eles já perceberam que estavam desconectados do que Jesus estava vivendo. Jesus estava se assumindo como servo, falando da sua morte, e eles discutindo status, discutindo quem seria o maior. Então eles ficam em silêncio com vergonha. E aqui, irmãos, tem outra coisa profunda, sabe? Quando diz aqui, então Jesus sentou-se, isso aqui era uma prática rabínica. Então Jesus sentou-se. Aí, sabe o que quer dizer quando a gente encontra isso? Todas as vezes que um rabino, ele chamava os seus discípulos, ele sentava, ali viria um ensinamento profundo. Aqui agora tem algo cultural.
Jesus agora ele se coloca tal como um rabino, tal como um mestre. Primeiro ele pergunta propositalmente, porque eles já sabiam, já tinham escutado o burburinho dos discípulos querendo ser o maior. Aí Jesus pergunta de propósito aqui, o que é mesmo que vocês estavam conversando no caminho? Aí eles ficam envergonhados, em silêncio. Jesus senta. Quando Jesus senta, vem aqui que eu vou dizer algo para vocês. Eles podiam ir que ali ia sair um ensinamento profundo. E qual é o ensinamento profundo? Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Ou seja, não podemos receber estas palavras apenas como um ensinamento qualquer. Esse era um ensinamento profundo que Jesus, tal como um rabino e mestre, sentou para ensinar aos seus discípulos. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. A gente, irmãos, só para não perder a aplicação aqui, a gente, enquanto cristão, a gente se preocupa muito, imagino que você vai concordar comigo, a gente se preocupa muito em entender que a desobediência, ela é a raiz dos pecados, ou a principal raiz dos pecados que nós podemos cometer. Eu imagino que você concorde com isso, mas eu vou dizer para você, que a principal ou uma das principais raízes do nosso pecado não é a desobediência, é a autoglorificação. É muito comum, enquanto cristãos, a gente se preocupar muito com a desobediência. Eu não estou dizendo que não temos que nos preocupar com a desobediência. Como cristãos, precisamos viver para obedecer a Deus. Mas a despeito de nos preocuparmos com a desobediência, muitas vezes não nos preocupamos, irmãos, com a autoglorificação. E muitas vezes aquilo que vai nos derrubar não é a desobediência, é a autoglorificação. Jesus senta para dizer para eles, prestem atenção, autoglorificação é algo que vocês têm que se importar. Agora digo eu, não Marcos. A autoglorificação é algo que vocês têm que se importar, tal como vocês se importam com a desobediência. Ter o ego inflado como discípulo de Jesus é tão grave quanto desobedecê-lo. Jesus dá esse ensinamento sentado. Jesus dá esse ensinamento enquanto rabino. Jesus dá esse ensinamento enquanto mestre, para dizer que isso aqui que ele está falando tem muita importância. O ego grava isso, ele é um ídolo que nós temos que vencer. E que todos nós somos atraídos por ele. Seguir a Jesus, irmãos, é mais do que vencer os pecados visíveis. Seguir a Jesus é renunciar o trono interior que, vez em quando, quer ser ocupado dentro de nós. Eles viram tudo que Jesus realizou, e nós falamos sobre isso aqui na semana passada. Eles viram tudo que Jesus realizou, mas eles não estão discutindo o quanto Jesus é grande, eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Irmãos, a gente é muito parecido, ou a gente se vê muito parecido com esses 12, em momentos totalmente aleatórios da nossa vida. Quem aqui de vez em quando não é um Pedro? Quem aqui, irmãos? E aqui está a lição. Aí vem a cereja do bolo, agora. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe.
E quem receber a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Aí agora vem a cereja do bolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito pequeno pegar esse texto e querer pregar sobre criança. Igual muitas vezes você já deve ter ouvido, com todo respeito, muitas pregações sobre isso, falando sobre criança. Criança aqui é muito mais que criança. Criança aqui na boca do Jesus de Marcos é o menos favorecido, é o rejeitado, é o indefeso, é o fragilizado. Essa é a criança que Jesus se refere. A criança que ele pega, ela é literal porque ela é um símbolo de alguém indefeso e dependente. Então ela é literal, mas ela é simbólica, porque ela aponta para coisas muito maiores. Jesus é criança aqui, por favor, não se limite à criança de forma literal. Criança aqui é muito mais que isso, irmãos. É muito mais que isso. Crianças são todos os vulneráveis com o qual Jesus já havia mostrado que o reino dele era para esses. Então, uma comunidade de discípulos de Cristo, ela precisa ser marcada pelo seu acolhimento. E pelo seu acolhimento a quem? Às crianças. Aos vulneráveis. Aqueles que não tinham poder naquela época. E quando nós tocamos nesses, nós estamos tocando no próprio Cristo. Ah, que bonitinha a criança. Jesus diz que a gente tem que ser como criança. Ah, irmão, isso é muito raso. Jesus diz que a gente tem que ir lá na rua e tocar o vulnerável. Não é a criança que está dentro da nossa casa, que é muito fácil a gente tocar, não. Ah, irmãos, me poupe. Jesus está dizendo que a gente toca nele quando toca o excluído. Aquela criança é símbolo. Ela é a representatividade de algo indefeso naquela sociedade, mas que a despeito disso, tinham tantos outros. É por isso, irmãos, é por isso que a gente tanto precisa de uma reforma na nossa fé atual. Porque a gente chegou num ponto, com todo respeito, caótico. A gente chegou num ponto, irmãos, que a gente discute as coisas num viés político e ideológico, em vez de discutir num viés do cristianismo. Desde quando, irmãos, o olhar para a comunidade desfavorecida é um viés político, irmãos? Pelo amor de Deus. Se alguém está tomando essa bandeira para si, está tomando de forma errada, ou se tem alguém abrindo mão desse papel, está abrindo mão de forma errada, porque esse papel é nosso. Mas a gente se acostumou, e me coloco aqui, irmão, sem dificuldade nenhuma. E mais a gente se acostumou a viver o evangelho de ir para a igreja aos domingos. Quem vai? A gente se acostumou a viver o evangelho de ir para a igreja, sentar no culto e ficar cultuando. Quem faz? Marcos está desenhando um Jesus que os próprios discípulos não conheciam. O Jesus que pega a criança, que é símbolo do vulnerável da sociedade, diz: todas as vezes que vocês tocarem nessas crianças, vocês estão
recebendo ou tocando no próprio Cristo. Terceiro texto, que mostra o quanto os discípulos de Jesus estavam desconectados desse Cristo, ainda que tivessem feito a confissão junto com Pedro. O terceiro texto é quando Tiago e João agora vão no clímax e pedem um lugar de honra ao lado de Jesus. Vamos ao texto? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que queres que eu lhes faça? E eles responderam: permita que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, esses discípulos, olha, eu não sei se eu teria paciência não, cara. Jesus era o cara. Permita-nos que... Aí vai dizendo, você vai continuando lendo o texto, os outros ficaram com raiva. Por que ficaram com raiva? Porque eles queriam ter pedido isso antes deles. É por isso que a gente não pode desistir, irmãos, de uma equipe, de um ministério. Jesus não desistiu dos discípulos. Entendeu? É por isso que quando a gente tem alguém lá na equipe, sabe, que nunca vem na igreja, que faz tudo errado, que deixa furo um atrás do outro, a gente não pode, irmãos, desistir. Jesus não desistiu. E aí esse texto é muito parecido com o anterior. Aí Jesus pergunta para eles, na continuidade do texto, Jesus vai perguntar: vocês podem por acaso beber o cálice que eu bebo? Eles se atrevem a dizer: sim, podemos. Não sabiam nem o que estava dizendo. O cálice aqui era o sofrimento que Jesus iria passar. Quero ainda, antes de encerrar, não vai dar para pegar tudo, quero ainda mostrar a transfiguração como parte aí dessa né, segunda parte aí de Marcos. Vamos rapidamente aqui para o texto da configuração para a gente poder fechar nele. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram resplandecentes e muito brancas, de modo que nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam apavorados. Então uma nuvem os envolveu, e dela veio uma voz: Este é meu filho amado, a ele deem ouvidos. E de repente, olhando em redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Irmão, esse texto aqui é riquíssimo, teologicamente ele é belíssimo, e não dá para a gente sair do Evangelho de Marcos sem a gente falar um pouquinho, né, sobre ele. Primeira coisa, irmãos, é que se Pedro, Tiago e João tivessem percebidos, eles já teriam subido o monte com muita expectativa. Porque monte, irmãos, é o lugar nas Escrituras onde Deus faz o sobrenatural. Então, se Jesus chamou eles para subir ao monte, olha, se eles tivessem um pouco de discernimento, eles teriam subido o monte com muita expectativa. Foi lá no Monte Sinai que Moisés viu o Senhor face a face. Foi lá no Monte Horebe que depois que pediu a sua morte, desistiu de viver, Elias teve um contato magnífico com a presença de Deus. E aí Jesus está chamando Pedro, Tiago e João para subir ao monte. Então um pouco de percepção aqui criaria muitas expectativas nele. Aí chega lá, Jesus se transfigura diante deles.
Suas roupas, vai dizendo o texto, se tornam mais brancas, né? Que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejá-los. E aqui precisamos dar algumas explicações aqui teológicas e até cristológicas, tá? Uma pequena aula de cristologia aqui para que a gente consiga entender sistematicamente também quem é esse Cristo aqui, né? Primeiro, irmãos, que a glória de Jesus, tá? A glória de Jesus nunca esteve ausente dele, mesmo ele sendo humano. Ela estava velada. Estar velada é diferente de estar ausente. Tá bom? Então, quando a gente pensa em um Jesus humano, e muitos têm se perdido nisso na teologia, sobretudo a teologia liberal, que quer humanizar demais o Cristo e às vezes colocar de lado a sua divindade. Jesus, ele nunca esteve ausente da sua glória, ele esteve com a sua glória velada. E sendo ele Deus, não usurpou do ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumiu a forma humana. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Essa glória aqui que eles veem em Jesus, ela não vem de fora, ela vem dele. Tá? Não é uma glória que pousa sobre ele, é uma glória que desacortina o véu e mostra para eles. Tá? Então não é uma glória que vem e cai sobre Jesus, é uma glória que está nele, porque era uma glória velada e não uma glória ausente. Isso aqui é uma explicação teológica sobre isso, até para a gente entender um pouco da cristologia e da divindade e humanidade de Jesus. Então Jesus não estava ausente da sua glória, estava com a sua glória velada. Essa glória não vem de fora e repousa sobre ele, essa glória vem dele, ela vem dele porque está nele. Por que Moisés e Elias, irmãos? Porque aqui também é teológico. Moisés é a representatividade da lei. Elias é a representatividade dos profetas. E quando se olhava para trás, a lei e os profetas apontavam para o Messias. E ali agora, diante de Pedro, Tiago e João, está a representatividade da lei, a representatividade dos profetas, convergindo tudo em Jesus. Por quê? Porque a lei, ela só faz sentido porque ela aponta para Jesus. Os profetas só fizeram sentido porque eles apontavam para Jesus. Moisés não está ali para rivalizar com Jesus. Ele e Elias estão ali para testemunhar acerca dele, porque tudo converge nele. Ele é o centro da revelação de Deus. Aí Pedro, que não é só porque estava adorando aquele lugar, sai fora disso, é porque não queria que Jesus fosse para a cruz. Aproveita e já lança a ideia. Vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. A gente fica aqui no sereno mesmo, no relento mesmo. Pode ser uma tenda só para vocês. Por quê, irmãos? Tudo bem, irmãos, ele estava em contato com a glória de Deus, mas não se esqueça, ele não queria a cruz. Ele não queria a cruz. Aí vem a nuvem, que lá no Antigo Testamento simbolizava a presença. E a gente tem aqui mais um diálogo com o quê? Com o batismo de Jesus. Quem lá no batismo definiu a identidade do Pai? Quem lá no batismo definiu a identidade do Filho? O próprio Pai. Definiu a identidade de Jesus para ele viver o ministério. Agora define a identidade de Jesus para ele ir para a cruz. Próprio Pai. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E ali, Pedro, Tiago e João são privilegiados, porque podem ver aquilo que só seria revelado plenamente após a ressurreição. Esses 3 puderam ver antes, um pouco da glória de Deus revelada sobre eles. Então, Jesus aqui é o cumprimento da lei e dos profetas. E aí, irmãos, uma pequena aplicação aqui. Aqui está claro, e até um princípio que muitas vezes eu uso nas minhas pregações. Tudo na Bíblia precisa ser lido a partir de Jesus. É por isso que a gente não pode dissociar, sabe? Não, eu pego um texto lá do Antigo Testamento e dissocio ele do Novo, dissocio ele do que ele aponta para Jesus. Não posso fazer isso.
Tudo que a gente ler na Bíblia ou vier a ler precisa ser lido na ótica de Jesus. Se eu não fizer isso, eu entro num terreno perigoso demais. Perigoso demais. Então, o que está lá na lei deixou de ser palavra de Deus? Não, não deixou. Mas tem que ser interpretado na ótica de Jesus. O que está lá em Levítico, né? Eu preciso rasgar? Não, não precisa rasgar. Mas você tem que ler na ótica de Jesus. Porque a lei e os profetas, eles apontavam para Jesus. O centro é Jesus. É sobre Ele. Então precisamos ler tudo na ótica dele. A gente precisa colocar Jesus, irmãos, acima das nossas tradições. O problema é que muitas vezes a gente quer colocar a nossa tradição acima de Jesus. A gente precisa colocar Jesus, irmãos, acima da nossa teologia. A gente precisa colocar Jesus acima da nossa cultura. Jesus é o centro. Não tem nada na Bíblia que não deva ou não precise ser dialogado com Jesus. Ao contrário, tudo precisa ser dialogado a partir dele. A partir dele. Ah, como é que deve tratar o bandido? Pergunta para Jesus. Como é que eu devo tratar a minha esposa no casamento? Pergunta para Jesus. Como é que eu devo ser um marido dentro da minha casa? Pergunta para Jesus. Como é que eu preciso ser enquanto crente na igreja? Pergunta para Jesus. Qual é o líder que eu tenho que ser? Pergunta para Jesus. Outra lição aqui, irmãos, olha, cuidado com a experiência que tem apenas um fim em si mesmo. Tem muita gente vivendo a vida cristã com experiência com um fim em si mesmo. Eles estão no monte. Pedro até quer ficar lá, mas Jesus diz que eles têm que descer. Quando ele desce, é lá embaixo que tem endemoniado, é lá embaixo que o caos está acontecendo, é lá embaixo que querem e conseguem matá-lo e pendurá-lo numa cruz. Fuja daquela vida cristã que só quer experiência. A fé, grave isso, leve isso para a sua vida. A fé que vive só em busca da experiência não é uma fé madura. Um sinal que a sua fé está amadurecendo é quando você não vive mais só pelas experiências. Quem vive uma fé só pelas experiências não vive uma fé madura. Olha só, olha aqui. De vez em quando a gente vai ter uns relances assim da glória de Deus, sabe? De vez em quando. De vez em quando a gente vai vir no culto e a gente vai falar: caramba, que culto! De vez em quando. A maioria dos cultos a gente vai vir chorando por dentro, desanimado e precisando viver a vida lá fora. De vez em quando a gente vai ter aquele contato assim com a glória de Deus, sabe? Caramba, ó, estou sapatinho de fogo aqui hoje, estou... de vez em quando, tá, irmãos? De vez em quando. E todas as vezes que nós tivermos essa experiência, é para que isso nos leve lá para fora. Jesus não concede experiências que tenham um fim em si mesma. Nossas experiências não podem ter fim em si mesmo. E agora, momento ter flash aqui. Momentos finais do ministério terreno de Jesus e a ressurreição. Então, 3 grandes momentos. Jesus de Jerusalém.
que Jesus faz em Jerusalém, né? Primeiro, que não posso dizer, a entrada triunfal. Diante de tudo isso que nós falamos, como você olha para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, irmãos? Diante de tudo que eu falei. Jesus está debochando, irmãos. Jesus está sendo irônico. Diante de tudo que eu falei que eles esperavam, Jesus pegar um jumentinho e entrar montado num jumentinho, um rei montaria entrado num cavalo de guerra, irmãos. A entrada de Jesus em Jerusalém, acredite, ela é irônica. Ela é irônica. Que você não entenda com heresia o que eu vou dizer, Jesus está debochando. Que você não entenda isso, vai fazer recorte disso não, hein? Jesus está debochando daquele povo, irmãos. O rei que eles esperavam entraria montado num cavalo de guerra. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Num jumento. Aí tem a entrada triunfal. Aí Jesus vai lá e causa aquele alvoroço no templo. Que lá, mais uma questão teológica, você acha que Jesus está só purificando o templo? Porque tinha vendedor? Jesus está dizendo, esse templo acabou. O templo agora não é mais isso, vem uma nova aliança, esquece isso. Ali é muito mais, irmãos, do que expulsar vendedor. Jesus está acabando, Jesus está dando uma sentença naquele templo. Ele vai falar, esse templo vai ser derrubado. Jesus lança uma profecia que lá no ano 70 vai se cumprir. No ano 70, Tito vai lá e derruba aquele templo. Jesus está dizendo, ó, acabou esse templo. Acabou. Ali é muito mais do que expulsar vendedor. Jesus está acabando com aquele templo, dizendo, a nova aliança, o templo sou eu, e serão aqueles que são meus discípulos. É isso que Jesus está pregando. Aí vem a incredulidade, aí vem mais uma parábola, a parábola do lavrador, né? Aquele que plantou uma vinha, enviou os servos, que representam os profetas, o povo rejeitou, matou o servo, aí o dono da vinha enviou o filho, mataram o filho. Jesus está contando essa parábola para poder falar da incredulidade deles. E ainda fala da falsa segurança deles no templo e anuncia que esse templo seria derrubado, e isso se cumpre no ano 70. Aí a gente tem a ceia e o Getsêmani. Na ceia, Jesus não está comemorando a Páscoa judaica, Jesus está dando um novo significado a ela. Jesus está relendo a Páscoa e dizendo agora, não se vai mais matar cordeiro, eu sou o cordeiro, e o sangue é o meu, que vai ser vertido. Jesus está dando um novo significado a ela. E no Getsêmani, aí um momento também belíssimo do Evangelho de Marcos, a gente tem aqui um momento que a gente vê a humanidade de Jesus e a sua divindade ao mesmo tempo. Por que a humanidade? Porque aqui ele está entregue às suas amarguras e suas angústias, mas é aqui que ele é obediente, enquanto filho, enquanto alguém que entende o propósito do Pai, a sua obediência voluntária, a sua obediência perfeita, e aí ele decide pagar o custo da nossa salvação. Aí depois vem a ressurreição. A ressurreição. Aí na ressurreição a gente entende que é somente na cruz, irmãos, que a identidade de Cristo é plenamente percebida. Não basta dizer apenas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É preciso entender que Cristo é esse e olhar para a cruz. É na cruz que nós temos a plena identidade de Cristo resolvida. A ressurreição é o selo de Deus, tá? Termino com essa expressão. A ressurreição é o selo de Deus diante de tudo que Jesus ensinou. Tudo que Jesus fez e Marcos narrou, Deus vai lá e coloca o selo. O selo é a ressurreição. Amém? Aplicações espirituais, enquanto o ministério sobe, para nós irmos embora também com essas aplicações. Precisamos deixar que Jesus corrija a nossa ideia de Cristo. De verdade, irmãos. Precisamos muito. Qual é a ideia de Cristo que você tem hoje? Quantas vezes também queremos um Cristo que resolva tudo sem nos confrontar, sem exigir arrependimento?
e sem cruz. Aí a gente está só como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a gente não entende que Cristo é esse. Então a gente precisa deixar que Jesus corrija a nossa ideia de Cristo. Segundo, a verdadeira grandeza do reino não se mede pelo quanto servimos. Perdão, a verdadeira grandeza no reino se mede pelo quanto servimos e não pelo quanto somos vistos. Essa é uma das grandes mensagens de Marcos. E a nova aliança de Jesus custou o sim. A nova aliança custou o sim de Jesus, onde nós teríamos dito não. E nós somos chamados a viver como gente enviada e não apenas informada. E assim nós, de forma relâmpago, encerramos o estudo no Evangelho de Marcos.